Pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, todos tenham uma excelente quinta-feira. Pessoal, na aula de hoje, aula 7, nós vamos falar sobre o processo de admissão. Como que é o início do processo de admissão? Para ser possível a admissão de empregado, é indispensável a apresentação no departamento de pessoal a documentação obrigatória conforme as normas do Ministério do Trabalho. Então, isso é uma norma geral para todas as empresas, conforme as normas do Ministério do Trabalho. Então, quando a empresa vai começar o início do processo de admissão do empregado, do colaborador, os documentos necessários para estar fazendo a admissão são eles: a carteira de trabalho e a previdência social, atestado médico admissional, uma foto 3x4, comprovante de residência, CPF, cartão ou número do PIS, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, cartão de vacinação dos menores de 7 anos e atestado de matrícula ou frequência escolar semestral dos maiores de 7 anos, para fins de recebimento do salário família. Então, esses documentos são obrigatoriamente o funcionário entregar para o departamento pessoal no RH assim que ele for contratado para a empresa. É de sua importância que, além dos documentos obrigatórios, sejam solicitados outros documentos ao empregado, acessórios para a sua total identificação, bem como para o preenchimento no livro de registro de empregado, tais como certificado de reservista para homens de mais de 18 anos, títulos eleitoral para pessoas com mais de 16 anos, carteira de identidade e certidão de casamento. Caso o funcionário ele não seja casado, é a certidão de nascimento. Nós vamos falar agora sobre os tipos de contrato de trabalho. Nem todo contrato de trabalho é igual, levando em consideração a legalidade de um contrato de trabalho pode ser de experiência, por prazo indeterminado, de estágio, de aprendiz. Vamos falar sobre algum desses itens, desses tipos de contrato. Vamos começar pelo contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato de trabalho normal, porém com um período de vigência pré-estabelecido, sendo no máximo previsto na lei de 90 dias, podendo haver somente uma prorrogação. Então está na lei que esse contrato de experiência ele tem 90 dias. Contrato por prazo indeterminado. É um contrato normal, em que não existe período de vigência pré-estabelecido. Normalmente, quando acaba a vigência do contrato de experiência, não havendo a dispensa por parte do empregador, nem o desejo de ser dispensado por parte do empregado, entra-se no período de contrato por tempo indeterminado. Contrato de estágio ou contrato do estagiário. O estágio é o período de tempo que o estudante exerce sua profissão mediante a prática e aperfeiçoamento de ensinamentos teóricos ministrado na escola. A legislação que regula os estágios remunerados de estudantes do ensino médio e do superior
é conforme a lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Então essa lei ela está vigente desde 25 de setembro de 2008. A realização do estágio remunerado não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. O comprovante de inexistência de vínculo empregativo é a celebração do termo de responsabilidade entre concedente da empresa, interveniente que é a instituição de ensino e o estagiário, que é o estudante. Sobre a remuneração paga ao estagiário, não incidem cargos previdenciários, sendo, no entanto, obrigatório a concedente contratar seguro contra acidentes pessoais. A última atualização dessa lei foi dia 10 de 2008. O contrato estagiário, pessoal, é o seguinte. Uma empresa, quando vai contratar um estagiário, ele não é obrigado a pagar nenhuma remuneração para o estagiário. Porém, o estagiário ele tem um horário limite de estar trabalhando por dia, a jornada de trabalho por dia. Essa jornada ela é 4 horas por dia. Então o estagiário ele pode trabalhar dentro da empresa 4 horas por dia. Porém, ele não tem nenhuma remuneração. Isso, quem implica é a empresa. Se a empresa quer pagar um salário para esse estagiário ou não. Então, a empresa não é obrigada a pagar um salário para o estagiário. Porém, a empresa ele é obrigado a pagar um seguro de vida. Então, quando o estagiário é contratado pela empresa, por um determinado tempo, né, que é o tempo que ele precisa para estar fazendo estágio para a escola ou na universidade, essa empresa, ele obrigatoriamente, ele tem que pagar o seguro de vida. Desculpa, o seguro de vida, isso é obrigado, isso está na lei. Tá? Então, o estagiário, está na lei que o estagiário ele não tem uma remuneração, desde que a empresa oponha essa remuneração, mas porém a empresa é obrigada a pagar o seguro de vida. Contrato de aprendiz. O contrato de aprendiz é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. O empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor que 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz é executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, o contrato do menor aprendiz, ele não pode ultrapassar de 2 anos. A idade máxima permitida para aprendizagem passa a ser 24 anos. Anteriormente, era 18 anos. No entanto, a idade mínima não foi alterada. Continua 14 anos. Então, a idade mínima para o menor aprendiz é de 14 anos e a idade maior, antes era 18, a lei mudou, foi para 24 anos. Lembrando que o contrato não pode ultrapassar 2 anos. A idade máxima no contrato de aprendizagem não se aplica à aprendizagem com deficiência. Essa base ela está no artigo 428 da CLT, a nova redação dada pelo MP, Ministério Público 251/2005, convertida à Lei 11.180/2005, com a regulamentação pelo Decreto 5.598 de 2005, e parcialmente a Lei 10.000
097 de 2000. Quais são as obrigações da empresa no processo de admissão? Na admissão de empregado, o empregador precisa ater-se a diversas rotinas para a contratação e o registro do vínculo emregativo, dentre as quais destacamos livro ou ficha de registro de empregados, jornada de trabalhos, o descanso na jornada de trabalho está incluso o descanso semanal remunerado, o DSR. Entre uma jornada e outra, o trabalhador deverá usufruir de um intervalo mínimo de 11 horas a de 35 horas no caso de repouso semanal. Após 4 horas de trabalho diário, a empresa deverá conceder um intervalo para descanso. E se a jornada diária for até de 6 horas, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Se a jornada diária for superior a 6 horas, o intervalo deverá ser de 2 horas. O intervalo para refeições e descanso de mais horas só é admitido mediante autorização do Ministério do Trabalho, atendidas ao pressuposto da Portaria MTB 3.116 de 89. A hora noturna considera-se entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Por fixação legal, são computadas a cada 52 minutos e 30 segundos, devendo ser pagos com acréscimo mínimo de 20%. Isso na empresa nós chamamos de hora noturna. As horas extras máximas admitidas diariamente são de 2 horas. Então o máximo que o empregado pode estar fazendo de horas extras por dia dentro de uma empresa, ela é de 2 horas. Isso é mediante provisória da 1709 de 98, da Lei 9.601 de 98. Ampliou o limite de 120 dias para um ano para o acúmulo de bancos de horas. Permite ao empregado estender sua jornada de trabalho em épocas de maior produtividade e reduzindo a sua jornada em ocasiões de baixa produtividade. Então, pessoal, a aula de hoje nós estaremos falando sobre a demissão, tipos de contrato de trabalho, o início de processo de admissão. E na próxima aula, na aula seguinte, eu estarei passando o exercício para vocês. Então vai ter a teoria, na sexta-feira estarei passando teoria e uns exercícios para vocês estar praticando no final de semana. E na segunda-feira você estará enviando para mim. Certo, pessoal? Essa foi a explicação da aula 7. Qualquer dúvida, pessoal, estarei à disposição na plataforma, lá no fórum e no WhatsApp. Tá ok? Todos tenham uma boa aula e uma excelente quinta-feira.